Boa tarde, né, a todos e todas, né? Boa tarde, ou bom dia, boa noite, enfim, né? Hoje nós estamos muito felizes porque hoje, dia 18 de março, nós estamos lançando oficialmente a revista Clóvis Moura, volume 6, não é? De 2020. Então, finalmente, a revista volume 6 de 2020 está pronta, né? Completamente pronta para o lançamento. E é com muita alegria que eu vou apresentar a vocês a nossa revista, tá certo? Então, venham comigo. Vou partilhar aqui com vocês, tá bom? A nossa revista. Então, vou partilhar aqui a nossa revista Clóvis Moura de Humanidades, certo? Eu sou a professora Márcia Adriana Lima de Oliveira, a editora-geral da revista Clóvis Moura. Primeiro eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, sobre a nossa revista. A revista Clóvis Moura de Humanidades, como está aqui, ela é um periódico anual que tem como objetivo a publicação de artigos, textos, relatos de experiência docentes e discentes, resenhas, poesias, contos, crônicas, produções ligadas a uma das respectivas áreas: pedagogia, sociologia, antropologia, ciência política, filosofia, letras, história, geografia, nas mais amplas subdivisões. Então, nas suas mais amplas subdivisões, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa revista. Bom, é o lançamento oficial, como eu falei, da nossa revista Clóvis Moura de Humanidades, né? Volume 6. Essa revista, como vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar aqui anteriores, para poder mostrar a capa da atual. Então, nós estamos há 6 anos, certo? Então, aqui desde 2015, a volume 1 foi lançada em 2015, certo? Então, nós tivemos várias publicações, 2015, 2016. Em 2017, nós resolvemos fazer uma mudança, né, sob a sugestão, à época, né, do professor Roniel, né, a volume 1 e a volume 2, na capa, tiveram a participação do professor Cristiano Bodar, né, que também trabalhava aqui conosco, e hoje, né, ele não está mais conosco, mas eu tenho certeza que continua a torcer muito pela nossa revista, e somos muito gratos, né, a ele também, pela existência dela. Então, 2017, com o professor Roniel, ele sugeriu a colocação na capa das revistas de pinturas, trabalhos dos artistas teresinenses, piauienses, né? Então, para valorizar, né, os nossos talentos aqui no Piauí, a revista Clóvis Moura de Humanidades, ela é de Teresina, né, Piauí, Brasil. Então, nós estamos, né, a valorizar, mostrar, né, ao mundo um pouco do trabalho dos nossos artistas. Então, a primeira capa, que foi a de 2017, abraçando essa proposta, foi a arte, né, Corpos Transcendentais, do nosso artista plástico Avelar Morim Lima, a quem eu sou extremamente grata, né, por ter cedido as suas pinturas para compor a nossa capa de 2017, né? Em 2018, nós já tivemos a participação na capa da professora, que também é artista plástica, Arlete Soares Godinho, né? E dentro das revistas, vocês poderão ver um pouco mais do trabalho desses artistas. Em 2019, continuando ainda, nós tivemos a pintura da capa com o professor Raimundo Dutra de Araújo, né? Então, que também é professor nosso e que também se descobriu dentro do campo das artes plásticas. E agora, né, vou mostrar para vocês, tchan, o lançamento, tá bom? Que é exatamente a nossa revista volume 6.
né? A revista volume 6, que está aqui culminando, né, nesses 6 anos de 2020. Então, são 6 anos de existência da nossa revista, e nós somos extremamente gratos a todos vocês, autores, autoras, aos avaliadores. Nossa, o que seria da nossa revista sem vocês, avaliadores, que leem os trabalhos, que fazem as suas sugestões, os seus comentários, sempre muito respeitosos, né, para que o trabalho seja enriquecido, seja aprimorado e, consequentemente, publicado. Mesmo aqueles trabalhos que precisam de uma revisão melhor, maior, ou de alguns ajustes a mais, né, e que sejam ressubmetidos ou submetidos novamente para um novo volume, uma nova edição, ainda assim, né, sempre nós temos o cuidado, né, de tratar cada trabalho sempre com muito respeito, com muita gratidão, porque nós sabemos a importância que é a escrita, não é? E a submissão de um trabalho, certo? Para cada um de vocês, autores e autoras. Então, aos avaliadores, meu muito obrigada mesmo, tá certo? Então, quando vocês dizem, pode publicar, para mim é uma alegria muito grande. Assim como quando vocês dizem, olha, não publica agora, pede que refaçam e depois retornem para a gente poder reavaliar e aí vermos se está ok para publicação. Então, tudo isso, gente, são carinhos, são cuidados muito importantes que nós temos com cada um de vocês. Uma outra coisa que também é muito importante na nossa revista é exatamente, além desse carinho, desse cuidado dos avaliadores para com as obras, é que na nossa revista, né, assim como eu acredito que nas outras revistas também, certo? O que que acontece? Ora, quando você envia e submete seu artigo, nós retiramos os nomes e para que seja avaliado o conteúdo, a obra. Então, o que está sendo avaliado não é o nome da pessoa, a titulação, não, é a obra, certo? Então, no momento em que essa obra é avaliada, no momento em que esse conteúdo está bom para publicação, nós assim o fazemos. Então, nós somos muito gratos, muito gratos. E quem pode publicar na revista? Olha, qualquer autor e autora com um trabalho maravilhoso, maravilhoso, que eu digo assim, ele pode vir e os avaliadores podem pedir que faça algumas sugestões, algumas mudanças, alguns ajustes no trabalho, mas acreditem, esses ajustes e esses olhares, eles são importantes, porque às vezes você que produz, né, está tão dentro do processo que não vê a importância, assim, que não percebe determinados detalhes que são importantes para o leitor. Então, como o nosso objetivo final é a leitura por outras pessoas, não é isso? Então, é importante que ela esteja, né, pronta para essa leitura. Então, é por isso que há esses comentários, tá bom? Para cada vez mais, né, você está com o seu trabalho aí sim, maravilhoso, tá bom? E detalhe importante, né? Quem pode, então, publicar? Ora, qualquer autor, autora, sim, pode ser um graduado, mestre, mestrando, especialista, né? Especializando, que esteja fazendo a especialização. Um doutor, doutorando, pós-doutor, um profissional autônomo que tenha realizado uma pesquisa e que deseje partilhar da sua vivência, da sua experiência com o mundo. Então, nós estamos aqui abertos para receber, né, os trabalhos de vocês, tá certo? Nós temos, além de artigos, nós temos as sessões, né, como foi colocado aqui, resenhas, crônicas, contos, poesias, que são eu tenho um carinho muito especial, né, pelas poesias, pelos poemas que nos chegam. Então, é muito importante, né? A revista ela tem esse olhar, não é isso? Digamos, mais amplo, né, sobre
o conteúdo a ser publicado. E sejam muito bem-vindos. Então, meu muito obrigada a vocês que acreditam na nossa revista e que fazem com que ela exista. Porque no momento em que você envia o seu artigo para avaliação, tá certo? Pode esperar, às vezes demora, a revista, ela é anual, por ser anual, muitas vezes ela leva um tempo, né, para, na realidade, a gente dar um retorno, uma resposta para o autor, para a autora. Mas não tem problema, essa resposta, ela vem, tá certo? Muitas vezes é porque a gente envia o artigo para avaliadores, muitas vezes eles não no caso, enfim, fazem a avaliação naquele momento. Em outros momentos, nós temos que enviar para outros avaliadores, e até que o seu artigo seja avaliado. Então, nós só podemos dar um retorno após a avaliação do artigo, tá certo? E é muito importante, né, que você, autor, autora, tá bom? Sempre entre em contato conosco. Ah, tá demorando? Entre em contato, né? Como é que tá o encaminhamento do meu artigo, do meu trabalho? Tem alguma resposta, algum retorno? Isso nos ajuda bastante. Pelo volume de artigo que nós temos, né? Por todo esse trâmite, esse trabalho, por trabalharmos dentro de uma perspectiva anual. Então, tudo isso é importante. É importante que você, na realidade, nos contacte. Então, não entregue o artigo e fica só aguardando. Não, pergunte, né? Entre em contato comigo, Márcia Adriana, né? Que sou a editora da revista. Tem também a professora Helenita Dias, né? Que também está conosco como editora gerente. Então, mas entre em contato comigo, Márcia Adriana, né? Editora geral, e a gente pode entrar pelo e-mail da revista, tá certo? Que é a revista Clóvis Moura, que é RCMH, né? Revista Clóvis Moura de Humanidades, RCMH, né? @ ccm, que é campusclovismoura.esb.br. Mas está tudo aí dentro da nossa revista do portal. Então, nós temos todos os dados, contatos, temos tudo, tá certo? Então, é muito interessante isso, tá bom? Gente, a revista, né? Ah, outra coisa importante, eu não poderia deixar de agradecer, porque sem isso a revista também não funciona. Aos nossos conselheiros. Nós temos um conselho editorial. Então, esse conselho editorial, ele é fundamental para que, na realidade, aconteça a nossa revista. Então, eu sou extremamente grata ao nosso conselho editorial pelo apoio que ele tem nos dado, incondicionalmente, tanto em avaliar os artigos quando são solicitados, de acordo com as linhas de cada um, obviamente, quanto pelo apoio mesmo, não é, à nossa proposta, né, ao nosso programa, que é o programa da revista Clóvis Moura de Humanidades, tá certo? Então, muito obrigada a cada um de vocês, tá bom? Que está conosco, desde o início do volume 1, como aqueles que no decorrer do processo tiveram que sair e outros que chegaram também. Então, sejam muito bem-vindos àqueles que estão conosco agora e que dão continuidade à revista Clóvis Moura de Humanidades. Quero também agradecer, que também são de suma importância, né, os nossos consultores, né, técnicos. Então, nós temos o professor, né? Nós temos o José Edson Macedo, né? Que na realidade ele é fundamental para a nossa revista, no sentido de que ele está sempre conosco, mantendo a revista no ar, verificando quando não está no ar, quando não está no ar. José Edson, por favor, coloca a revista no ar, ela precisa, nós não podemos, o portal está fora do ar, vamos lá e tal, e ele imediatamente já, né, nos ajuda nesse sentido, a manter a revista funcionando, para que vocês possam acessar a qualquer hora do dia, da noite, acessarem a revista e poder, no caso, ler, pesquisar, enfim, né, utilizar a revista. Também agradeço ao professor
no caso, ao professor Maurício, né, do Núcleo de Processamento de Dados, e eternamente ao professor Tiago, né, que foi quem começou conosco também, quando ele, à época, também era o coordenador do NPD, né, da UESP. Então, muito obrigada a vocês, né, que estão conosco. A nossa bibliotecária, né, maravilhosa, que é a professora Francisca, né, Viana. Nossa, sem ela, muito obrigada, professora Francisca Viana, tá certo? Pela sua maravilhosa contribuição à nossa revista. Então, assim, o nosso muito obrigada mesmo, tá certo? O nosso muito obrigada. E tantas outras pessoas que estão conosco que eu vou mostrar, para não correr o risco de esquecer nenhum. Então, eu vou mostrar no lançamento um pouquinho sobre, né, cada ponto da revista, tá? E quem quiser, quem não conhece ainda a revista e quiser acessar, então, é só colocar no Google Revista Clóvis Moura de Humanidades que você vem para essa página, tá certo? Então, nós temos aqui cadastro, né? Você clica aqui no cadastro, vai fazer o seu cadastro, sempre lembrando de colocar-se como leitor e autor, né? Para aqueles que ainda estão na graduação, ou leitor, autor e avaliador para aqueles que já, né, já são graduados, têm pós-graduação e que, na realidade, podem estar também contribuindo no processo de avaliação, detalhando suas linhas de pesquisa, que é muito importante. Depois do cadastro, é importante sempre acessar sobre, aonde aqui em sobre, né, você tem aqui as submissões. E nas submissões tem as diretrizes para autores, sigam todas as diretrizes que estão aí, por favor, e as submissões online, que é quando você submete o seu artigo. Quando ele nos chega, então nós fazemos essa verificação com relação aos autores, né, retirando os autores ou qualquer informação sobre, mesmo que a pessoa coloque autor e bote embaixo as referências, nós retiramos tudo, tá bom, gente? Retiramos tudo, toda e qualquer identificação. E enviamos o artigo, né, para ser avaliado, porque, como eu falei, o nosso foco é no conteúdo, não é? Então, ele vai ser avaliado por dois pares, né? Ou seja, duas pessoas que trabalham dentro das linhas de pesquisa, né? Na qual o artigo foi escrito, tá certo? Então, pessoas que estejam trabalhando mais ou menos dentro da mesma perspectiva para que possam avaliá-lo. Ou três pessoas, dependendo, né, dos pareceres, tá certo? E assim nós vamos, né, trabalhando da melhor forma que nós podemos fazer para a realização do trabalho final, que é a revista. Bom, e a nossa revista, volume 6, tá certo? Uau! Né, que veio com tanto... Gente, olha, vocês não têm noção da alegria que eu estou agora, tá certo? Em fazer o lançamento dessa revista. Então, muito aguardada e muito esperada pelo ano, por tudo. Eu vou ler para vocês a apresentação, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui a revista atual. Clica aqui em atual, ok. E aqui vamos para a capa da nossa revista. Olha que linda! Revista Clóvis Moura de Humanidades, volume 6, número 1, 2020. Nosso SSN, né? Ai, que linda, gente, olha que linda, né? História, nessa capa, uma coisa também importante na nossa revista, é que cada revista, ela contém seções referente aos artigos que estão publicados, obviamente, nela. Então, não é que todas as revistas vão ser, todos os volumes vão ser com as mesmas seções, não. As seções, elas vão mudando de acordo com, né, o material publicado, tá certo? Então, nessa agora, nós temos um artigo na seção de História, Educação, Pedagogia, né, Sociologia e Letras. E a capa é da nossa querida Valdete Martins, né? Então, uma fotografia do IP branco,
né? Então, para quem não conhecia, este é o ipê branco, né? Que nós temos aqui, temos muito, né? Aqui no nosso querido Piauí. Então, nós temos essa árvore maravilhosa, tá certo? E aqui, Universidade Estadual do Piauí, Campus Clóvis Moura. Então, essa é a nossa capa do volume 6. Vamos agora, vamos ver o sumário. Tcharam! Né? Aqui no sumário, nós temos o editorial, tá certo? A apresentação. Aqui nós temos os artigos publicados e o meu agradecimento e gratidão, né? A Ana Paula Libens de Souza Pinto, nossa autora, Ana Caroline Gomes Dourado, também autora, junto com o professor Pereson Dantas do Nascimento, autores, professor Ferdinand Cavalcante Pereira e professora Anailda Lima do Vale, né, nosso muito obrigada, André Caldas Servinski, né, Marcelo Souza Marques, Sandra Maria Souza de Carvalho, William Miroshi Abeno Ronchi, né, Marcelo Calderari Miguel e José da Assunção Barros. Então, nosso muito obrigada por vocês nos ajudarem a compor o volume 6 de 2020, tá certo? E nós temos aqui, vamos aqui no nosso editorial, e eu vou ver, a apresentação, gente, também ela encontra-se dentro do editorial da revista, tá certo? Mas aí eu coloquei ela também separado, porque ela é tão importante por convidá-los, como vocês vão ver, a caminhar comigo pela revista, que eu coloquei ela separado, né? Porque tem o editorial, às vezes a pessoa vai direto para os artigos, porque interessa, né? Mas dá uma olhada na apresentação também. E em tudo, dá uma olhada em tudo, tá certo? Depois me diz o que vocês acharam. Então, eu vou colocar aqui, vou abrir. Tá bom? Vamos ver aqui. Aí eu vou falar também das pessoas que me ajudaram a organizá-la, tá certo? Vou colocar aqui tela cheia, né? Ai, que linda! Olha, gente, olha que linda, gente. Preste atenção. Olha que linda que tá essa revista. Tá certo? Olha que coisa mais fofa. Tá bom? Agora vamos abrir aqui, né? Corujice de mãe, talvez, né? Então, pera lá. Olha que coisa mais fofa. Então, vamos aqui, né? Revista Clóvis Moura, de Humanidades, tá certo? Ai, que fofa. Ó, agradeço muito, muito à Universidade Estadual do Piauí, que é minha casa, tá certo? É a casa da revista Clóvis Moura, de Humanidades, a todas as pessoas que eu vou falar agora, que são as pessoas que nos apoiam, né, como é que eu diria, na revista, né, na confecção, que nos apoiam no programa, tá certo, da revista. Então, começando, como é a Universidade Estadual, está atrelada ao Estado do Piauí, nós agradecemos ao apoio, né, do nosso querido, nós temos aqui, né, respeitado, né, o governador do estado do Piauí, então, o Wellington Dias, agradecemos ao reitor, professor doutor Evandro Alberto de Souza, agradecemos à vice-reitora, professora Maria Rosineide Candeia, a Pró-Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Universitários, no qual o programa, né, do portal de periódicos Campus Clóvis Moura, revistas Clóvis Moura de Humanidades e revista Clóvis Moura de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas, elas estão inseridas, né, eu sou administradora do portal também, e a criação e a história do surgimento das revistas, elas estão presentes aqui no editorial, vocês vão dar uma olhada, ler direitinho, com carinho, para conhecer um pouco do como surgiu, né, a nossa revista. Então, eu sou muito grata, né, a todos os pró-reitores, em especial agora a pró-reitora, a professora doutora Eliane Maria Viana de Figueiredo Pierotti,
Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos, com o pró-reitor, professor doutor Pedro Antônio Soares Júnior, pró-reitor adjunto, professor doutor Geraldo Eduardo da Luz, Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, pró-reitora, professora doutora Nayana Pinheiro Machado de Freitas Coelho, pró-reitor adjunto, professor doutor Gustavo Guzmão, Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças, com pró-reitor, professor mestre Raimundo Isídio de Souza, pró-reitora adjunta, professora Maria Josiane de Carvalho Leão, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, pró-reitora, professora doutora Ilma do Nascimento Silva. Então, meu muito obrigada a essa nova administração, essa nova gestão, e a todas as gestões anteriores, que nos acompanham desde o volume 1, né, da revista, tá certo? Então, o nosso muito obrigada. Bom, eu sou editora-geral, né, como está aqui, eu sou editora-geral, Márcia Adriana Lima de Oliveira, nossa editora-gerente, professora Lenita Maria Dias de Souza, né, que está conosco, no caso da nossa revista. Nosso conselho editorial, muito obrigada, professora Aldaíris Pereira da Silva, professora Nacélia de Souza Santos, professor Anderson Michel de Souza Miura, professora Arlete Soares Godinho, professora Bárbara Mello, professor Carlos Harrison Rocha da Costa, professor Cláudio José Araújo Silva, professora Helenita Maria Dias de Souza, professora Eliane Maria Viana de Figueiredo Pierotti, professor Felipe Rios do Nascimento, professora Francine Borges Bordan, professora Isabel Cristina da Silva Fontinelles, professor José de Arimaté Isaías Ferreira, professor Luciano de Melo Souza, professor José Silva de Oliveira, professora Luciênia Libânio Pereira Martins, professora Manuela Nunes Leal, professor Marcelo Pinheiro Segales, né, nosso muito obrigada, Márcia Castelo Branco Santana, Maria da Cruz Laurentino, professora Maria de Jesus Rodrigues, professora Maria Laiana Viríssimo Souza de Oliveira, professora Marluce Lima de Moraes, professora Meio Waddington Teles Ribeiro, muito obrigada, professor Omar Mário Albornoz, né, professor Raimundo Isídio de Souza, professora Selma Ferreira Albernaz, professora Shirley Marli Alves, professor Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas, professor Wellington Francisco Sobrinho, e todos os outros avaliadores e avaliadoras, como eu falei, que participaram e sempre participaram de todas as outras revistas, de todas as outras edições. Então, nosso muito obrigado. Nossos consultores técnicos, José Edson de Macedo Filho, professor Maurício Rego da Rocha, Mota da Rocha, nossa bibliotecária documentalista, professora Francisca das Chagas Viana, né? Nossa capa, Valdete Martins de Souza, e aqui, gente, a nossa capa com a foto do IP branco, através das lentes de Valdete Martins de Souza, é uma homenagem a todos os profissionais de saúde, da saúde, que ao longo do ano de 2020 têm realizado um trabalho incansável no tratamento da Covid-19, bem como a todas as pessoas que hoje encontram-se na Páscoa definitiva, mediada pela doença, e outras que continuam a lutar para se recuperarem desta. Assim sendo, a escolha da fotografia de Valdete Martins também está relacionada ao retrato que trazem da vida, da alegria, das pequenas, mas extremamente significantes coisas que estão presentes no nosso dia a dia. E que em tempos de pandemia permitem que confiemos e continuemos a esperançar. Momentos de saúde, momentos de abraçar, momentos de estar com todos e todas, a quem amamos e queremos bem. E em meio às emoções, quem é Valdete Martins de Souza? Bem, Valdete nasceu na cidade de Oeiras, primeira capital do estado do Piauí, hoje cidade histórica. E em Teresina, Piauí, fez o curso de pedagogia, porém não exerce a profissão, optando por trabalhar como secretária executiva na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na qual organizou 9 congressos de cardiologia, jornadas, inclusive no interior do estado do Piauí. Além de simpósios e cursos, é voluntária na Fundação Maria Carvalho Santos e também da Fundação dos Diabéticos do Piauí.
em que participa da diretoria como tesoureira e coordenadora de eventos em prol da referida fundação, além de ser fotógrafa, amadora, com foco na natureza. E para que possam fazer uma viagem pelo campo, pela natureza, através das lentes de Valdete Martins de Souza, segue algumas das fotos desta fotógrafa, e pela generosidade em nos concedê-las, nossos agradecimentos. Então, nós temos aqui, né, vocês vão ver na revista, né, eu vou mostrar essa foto, e aí eu vou passar e vocês verão, né, as demais fotos, ai que fofo, né, aí vocês vão se encantar com cada uma das fotos, bem calmamente, tá certo? E lendo, né, na revista. Aqui um pouquinho da história da nossa revista Clóvis Moura de Humanidades, que vocês vão ler com muito cuidado, com muito carinho, né? Esse nosso editorial maravilhoso, né? Faz parte também desse processo todo, né? E aqui aqui são os avaliadores da revista Clóvis Moura de Humanidades, né? Da revista, né? Volume 6, que foram, né, professor André Servinski, nosso muito obrigado, Arlete Soares Gondinho, Bruno Acelmi Matangrano, né, Campo Elias Flores Pabon, né, Ferdinand Cavalcante Pereira, Francine Borges Bourdan, Jefferson Virgílio, Júlio César Reutenberg, Luciano Melo Souza, Maria de Jesus Rodrigues, Maria Laiana Veríssimo de Souza Almeida, Sidney Ferreira de Vários. Então, assim, muito obrigada a todos vocês que responderam às nossas solicitações e fizeram as avaliações. A editoração, diagramação e publicação foi nossa, né, juntamente com o Fausto Luiz Barbosa Lima, certo? E professora Olívia de Medeiros Neta. Então, nós temos o Fausto Luiz Barbosa Lima, que ele, na realidade, trabalha com toda essa parte de editoração, diagramação, é maravilhoso nesse sentido. E a professora Olívia Moraes de Medeiros Neta, que nos ajudou muito com o seu tempo, com a sua disponibilidade maravilhosa, né, a publicar, né, a revista. Então, a publicar a nossa revista. Então, professora Olívia, nosso muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, aos dois. A apresentação, agora vamos à apresentação. 2020, ano marcado pela pandemia causada pelo Covid-19. Ano completamente atípico, que nos fez refletir acerca da própria existência da vida e, mais especificamente, do quanto é importante valorizarmos as pequenas coisas, tais como um sorriso, um abraço, respirar, andar sentindo o vento do rosto, poder cumprimentar as pessoas com apertos de mão bem dados ou com um abraço caloroso e, o mais importante, sem nos vermos receosos quanto a contaminar o outro ou sermos contaminados, vivermos em estado de alerta. Com o tempo, fomos aprendendo sobre a doença e passamos a ter consciência dos cuidados que estão relacionados à higiene pessoal, lavar as mãos, né, com frequência, o rosto, os óculos ao chegar, ao sair de casa, né, tomar banho, lavar roupa, higienizar calçados, lavar máscara, bem como compras, tudo que chega da rua, inclusive por muitas vezes ao chegar em casa. Além de tudo isso, gente, como somos cuidadores do pintado, um dálmata muito fofo lavava também o carro. Hoje, 2020, continua, uma vez que a pandemia ainda não acabou, e nos ensina dia a dia que o melhor caminho para a prevenção e não contágio ou transmissão é prosseguirmos com os cuidados de higiene fundamentais e o uso da máscara, bem como somente sair em casos de extrema necessidade. E sempre, sempre obedecer a todos os cuidados citados, né? E nesse ínterim, prosseguimos com a missão do lançamento desta revista. Uma revista que é muito importante pelos 6 anos de existência e periodicidade, e também por trazer leveza mesclada com a seriedade das pesquisas aqui publicadas, porém a suavidade, ela vem o quê? Na capa, através das fotografias de Valdete Martins, como eu mostrei para vocês, e das poesias aqui publicadas, que nos chamam à reflexão de como esse gênero literário propicia instigantes emoções.
Assim sendo, convido-os a caminharem conosco através das fotografias de Valdete Martins, que nos chama a apreciar a beleza do ipê branco, a maravilha do banho de um cardeal do Nordeste, um pássaro lindo, como vocês viram, a beleza de uma lagoa cercada por carnaúba, considerada a árvore da providência porque nela tudo se aproveita, e um pôr do sol incrível, né? Um pôr de sol incrível, em que o sol, como girassol, simboliza vida, prosperidade, luz, saúde, ou seja, tudo que desejamos a você, leitor, leitora. Após o passeio pela galeria de fotos de autoria de Valdete Martins, segue-se no caminho pelo artigo intitulado Vamos Caminhar Comigo Agora. Acolhimento, filantropia e educação para a infância na Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 1862-1900, que tem o objetivo de apresentar os meandros que percorrem as ações desenvolvidas pela Santa de Misericórdia da Bahia, fundada no século XVI e ainda atuante nos dias atuais, dentre outros assuntos voltados à educação e ao trabalho. Para sabermos o que exatamente será abordado, leiam-no. E quanto ao segundo artigo, intitulado A Dinâmica Transferencial na Relação Professor-Aluno, Interseções entre Semiótica, Psicanálise e Educação, no filme no filme Whiplash, né? Whiplash. Encontra-se uma análise que nos aponta, né, as influências da dinâmica transferencial na relação professor-aluno e no processo educacional, levantando a discussão sobre o projeto pedagógico deixado pela convergência entre Freud e Reich, o qual Albertini nomeia de educação para educadores. Confiram-no, lendo este artigo para compreenderem os rumos que tomam esta análise. O terceiro artigo é intitulado Campesinato na obra de José de Souza Martins, Dimensões e Limites de uma Categoria Analítica, cujo objetivo principal deste artigo é apresentar as dimensões e limites da categoria de campesinato, utilizados pelo sociólogo José de Souza Martins, no conjunto de sua obra, inscrita num período de mais de 2 décadas, de 1975 a 1997. E para conhecerem as dimensões e limites da categoria do campesinato, conforme o referido autor, leiam o artigo na íntegra. O quarto artigo, intitulado De Almenar as Enganares, Poesia Germinal de Lucila Nogueira, tem por objetivo analisar a poesia de Nogueira, em suas vertentes mítica e pós-moderna. Bem, se ficaram curiosos sobre quem é Lucila Nogueira, então confiram o artigo completo, né, para conhecer a poesia dessa jovem abençoadíssima. E continuando a caminhar pelas poesias, agora não mais de Lucila Nogueira, mas de outros autores, faremos uma parada para observar a bailarina. Gente, a bailarina e sua dança através das palavras preciosamente escolhidas, que dão leveza, suavidade à poesia e que nos faz dizer com o autor: dança, bailarina, dance. Prosseguindo, chegamos ao espaço. Agora me emocionei. Prosseguindo, chegamos ao espaço cujo título nos lembra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, da obra de Monteiro Lobato. Pois é o próprio pozinho mágico da Emília, uma sapeca boneca de pano que em tudo usava o seu pó de pirlim-pim-pim. E vemos um poema, Pirlim-Pim-Pim, a arte das histórias, que nos traz a esperança e a convicção num contínuo gerúndio de que narrando histórias, gerando valores, criando redes, formando leitores. Percorrendo o universo dos sonhos, tem-se o sonho, a utopia e o pensar. Uma tríade que nos leva às lembranças degustativas que se saboreou e continua a ser degustado, sentido, recordado, não apenas pelo sabor, mas pela maneira amorosa com que o fruto da degustação fora feito. E tudo nos reporta ao que nos parece simples, como sair, parar em uma barraca e fazer um lanche,
sem medo de contaminação, sem máscaras, apesar dos cuidados que sempre se teve com a higiene, mas que ficaram em um passado não tão distante e que hoje são redimensionados, pois fazer lanche apenas em casa, após um processo de higienização da embalagem, do descarte da mesma, da mudança do objeto a ser degustado para um prato limpo e seguro. Enfim, esta poesia é simples, mas bastante significativa por preservar na memória sensorial e gustativa momentos que hoje permeiam nosso sonho com o final da pandemia, instalam-se como utopia e fazem parte do nosso pensar. A fartura vem da riqueza do alimento e da confeitaria do momento, trazendo a delicadeza e a destreza do amor que flui na correnteza. Convido a todos, gente, todos vocês, leitores e leitoras, para degustar esta poesia, sem maldade. Levantando, né, agora levantando e seguindo o caminhar. Continuem comigo. Tem-se libertário ser da informação, que traz um desejo que não é só do autor, mas torna-se um pouco nosso. Em tempos de pandemia, busco recomendações vitais, oralidade, sinergia, para pendurar a cada dia em cordas, cordéis e barbantes a sensação da vida. Confira o restante do poema. E, por fim, chegamos ao final desse caminhar com a poesia Juízo Final, Vida e Escolhas, que traz a pergunta: o que fez da vida? E, como é bastante oportuna e sugestiva, leva-nos a reflexões que podem propiciar não o fim, mas a consciência de que na vida somos escolhas. E você, o que fez da vida até aqui? Né? Como foram as suas escolhas? Como serão as suas escolhas futuras? Né? Então, confiram esse poema. Agradecemos agora a cada um e uma de vocês que fez este percurso conosco. Afinal, o grande maior aplauso que o autor e a autora pode receber é quando o que foi escrito é lido, partilhado, degustado. E por isso vamos dar uma salva de palmas, gente, uma salva de palmas bem grande a cada um e uma dos autores e autoras que nos ajudaram a lançar com suas obras este volume, bem como aos avaliadores, às avaliadoras, que com muito zelo leram as mesmas e deram parecer favorável à publicação. Também agradecemos aos membros do nosso conselho editorial, que muito têm nos apoiado em cada um dos seus 6 volumes até aqui. Tanto aos conselheiros que estiveram conosco e precisaram alçar outros voos, quanto aos que continuam conosco e aos que estão chegando agora para nos auxiliar neste processo difícil, mas muito rico e prazeroso da editoração. Ao nosso consultor técnico José Edson, por manter nossa revista sempre no ar. José Edson, pelo amor de Deus, a revista está fora do ar. Coloca a revista no ar, o portal está fora. Coloca o portal no ar. E ele, já está no ar, professora. Pode, tá ok, confira lá, tá tudo ok, tudo certo. E nos ajudar sempre que solicitado. A professora Olívia Moraes de Medeiros Neta. Nossa, meu enorme obrigado pela partilha do conhecimento, pela ajuda, né? Pela maneira linda que ela, na realidade, com que ela nos doou, né? O seu tempo para nós fazermos o lançamento, né? Publicarmos essa revista. E a partilha do conhecimento, né? O ensinar a fazer, isso é maravilhoso. Então, nosso muitíssimo obrigada. Então, seja sempre bem-vinda à nossa revista, professora Olívia. Você já é Clóvis Moura, né? Enfim, a cada um e uma de vocês, o nosso imenso obrigada. O que podemos dizer agora? Não é? Bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa revista Clóvis Moura de Humanidades, volume 6. Volume 6. Boa leitura, né? E aqui, na realidade, eu deixo vocês, né, com os nossos textos, né, que foram, na realidade, já lidos
e falados, e convido todos vocês, então, agora, a abrirem a revista Clóvis Moura, né, acessar o nosso portal de periódicos, entrar na nossa revista, certo? E mergulhar conosco, fazer esse caminhar conosco, tá certo? Na nossa revista Clóvis Moura de Humanidades, volume 6. Então, gente, olha, muito, muito obrigada mesmo, viu? A minha gratidão a cada um e um de vocês. Muito obrigada. E vou deixá-los, né, agora, degustar. Bem-vindos e obrigada. Agora, vamos partilhar, vamos interromper, né, a gravação para deixá-los conferir a revista Clóvis Moura.